Bem-vindos ao nosso canal e dando continuidade às questões de perguntas e respostas, eu vou continuar respondendo as perguntas que vocês enviaram. E a primeira pergunta é sobre o seguinte: como podemos perceber que o idoso apresenta doença de Alzheimer? Essa pergunta, ela é a pergunta-chave, porque as pessoas no processo de envelhecimento têm algumas dificuldades. Isso é normal. Ninguém fica do mesmo jeito que era jovem. Só que há uma transição entre ser idoso e desenvolver um quadro de demência. Nessa demência pode ser uma demência do tipo Alzheimer ou do tipo não Alzheimer. Essa transição é difícil de ser feita e o que eu chamo a atenção da família é o seguinte: quando a pessoa iniciar os seus esquecimentos e que eles continuarem a repetir esses esquecimentos, a pessoa deve ficar atenta. E quando o idoso tiver dificuldade de reconhecer o seu esquecimento, isso é um dado mais importante, mas deve-se fazer uma ressalva em relação ao seu grau de vaidade, porque às vezes a pessoa tem um perfil de personalidade e que não aceita de que ela tenha feito alguma coisa errada. Então, assim, é uma área muito delicada essa transição. Mas o mais importante é prestar atenção como a pessoa era e como a pessoa está ficando diferente. Uma segunda pergunta é o seguinte: pessoas jovens podem ter doença de Alzheimer? Pessoas jovens podem ter doença de Alzheimer. Essa doença de Alzheimer no jovem começa depois de 30 anos, mas é uma forma muito rara, que acontece em cerca de 1% da população. E essa forma é estritamente genética. Então a pessoa nasce já com aquela predestinação de, depois dos 30 anos, iniciar processos degenerativos cerebrais por ordem genética que ele trouxe desde quando nasceu. E esse processo agrava e a pessoa vive em torno de 30, 50, 55 anos de idade. É uma forma, ainda bem que raríssima, em torno de 1%, mas existe essa forma. A outra pergunta diz o seguinte: qual o tratamento da doença de Alzheimer? O tratamento da doença de Alzheimer é um tratamento multifatorial, ou seja, ele requer tanto o tratamento medicamentoso, como ele requer o tratamento não medicamentoso. E o ideal é que os dois tratamentos possam ser feitos naquela pessoa. O tratamento farmacológico, o que se usa remédio, esse já é bastante conhecido e faz parte da classe médica, não há nenhuma dificuldade. Os neurologistas sabem como utilizar essa medicação, como manusear essa medicação. Mas o mais importante é juntar esse tratamento com remédio com um tratamento não medicamentoso, que seria uma estimulação. E essa estimulação seria a estimulação cognitiva, que pode ser feita por profissionais habilitados, que não são médicos, mas que trabalham na área de saúde, como, por exemplo, uma terapeuta ocupacional, que é uma pessoa que pode fazer uma avaliação cognitiva e pode encontrar dificuldades nessa pessoa, e ela pode trabalhar essas dificuldades, assim como um psicólogo ou um neuropsicólogo que queira também desenvolver um trabalho de reabilitação com a pessoa que está com essa dificuldade cognitiva, seria de boa lembrança, porque a união dessas duas coisas, pelo menos na fase inicial de uma demência, quer seja doença de Alzheimer, quer não seja doença de Alzheimer, isso vai ser de bom grado para o desenvolvimento da pessoa. Ou seja, quando se usa somente remédio,
a melhora que a pessoa tem fica em torno de 30%. Isso quando a pessoa tem uma melhora mesmo, mas nem sempre a pessoa tem essa melhora. Isso vai depender da época que ela começou, se ela estava no começo da doença, no meio ou na fase avançada. E quando você utiliza para essa pessoa, numa fase inicial, fase leve, a medicação com a estimulação cognitiva, então ela tem uma resposta muito maior do que 30%. E isso vai dar a ela uma qualidade de vida bem maior. E falar em qualidade de vida, eu chamo a atenção de vocês, que não é na fase leve, que já é uma demência, que se deve começar a tratar, mas sim quando a pessoa está numa fase de pródromo, que é aquela fase onde a pessoa só tem um comprometimento cognitivo leve. E esse comprometimento é que poderá evoluir para uma fase de demência. Então, quanto mais cedo se começar a tratar com a medicação e, consequentemente, com estímulos cognitivos, melhor para a saúde desse paciente e também para o bem-estar de toda a família. E no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre as perguntas e as respostas que vocês estão pedindo para que eu possa ajudar. Até lá!